Hoje vamos falar sobre o escândalo do Banco Master, um caso que envolve bilhões de reais, investigações da Polícia Federal e a maior intervenção bancária dos últimos anos. O que realmente aconteceu? Quem são os responsáveis? E como isso pode afetar até quem nunca foi cliente? É isso que vamos explicar neste vídeo. Em novembro de 2025, o Brasil assistiu a um dos episódios mais graves do sistema financeiro das últimas décadas: a liquidação extrajudicial do Banco Master. Até então, a instituição era vista por muitos investidores como apenas mais um banco de médio porte, oferecendo produtos de renda fixa com retornos acima da média e aparência de segurança. Para quem olhava de fora, parecia um banco comum. Para quem investia, parecia uma oportunidade. Mas por trás dessa imagem se escondia uma estrutura frágil, operações de alto risco e indícios de irregularidades que acabaram levando a uma intervenção extrema do Banco Central. O Banco Master tinha sede em São Paulo e cresceu rapidamente nos anos anteriores à crise, principalmente por meio da captação agressiva de recursos via CDBs e outros títulos de renda fixa. Muitos desses produtos eram vendidos com a promessa implícita de segurança, reforçada pelo fato de serem cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Em março de 2025, poucos meses antes do colapso, o banco declarava possuir cerca de 86 bilhões de reais em ativos, 83 bilhões em passivos e um patrimônio líquido próximo de 3,2 bilhões de reais. No papel, os números pareciam razoáveis para um banco desse porte. Na prática, porém, grande parte desses ativos tinha liquidez duvidosa e lastro questionável. O crescimento acelerado do Banco Master começou a chamar a atenção de analistas e reguladores. Os retornos oferecidos estavam acima da média do mercado, o que, em finanças, quase sempre significa mais risco. Para sustentar esse crescimento, o banco passou a operar com estruturas financeiras complexas, envolvendo cessão de créditos, carteiras estruturadas, precatórios e operações com empresas ligadas direta ou indiretamente ao mesmo grupo econômico. O problema é que muitos desses ativos existiam mais no papel do que na realidade. Eram créditos difíceis de comprovar, difíceis de liquidar e, em alguns casos, sem evidência clara de valor econômico real. Investigações posteriores apontaram que parte relevante dessas operações envolvia empresas criadas especificamente para dar aparência de legalidade a créditos que, na prática, não tinham lastro sólido. Um dos exemplos citados em apurações foi o uso de empresas como SX-016 Empreendimentos, que depois passou a se chamar Tirreno Consultoria. Essas empresas eram usadas como intermediárias em operações de crédito que inflavam artificialmente os ativos do banco. O resultado era uma espécie de maquiagem contábil. Balanços aparentemente robustos, mas sustentados por ativos frágeis. Entre julho de 2024 e outubro de 2025, o Banco Master realizou operações bilionárias envolvendo o Banco de Brasília, o BRB. Nesse período, os repasses chegaram a cerca de 16,7 bilhões de reais. Desse total, aproximadamente 12,2 bilhões passaram a ser considerados suspeitos por técnicos do Banco Central, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O valor ultrapassava em mais de 20 vezes o limite prudencial que o BRB poderia assumir para um único cliente, o que levantou sérias dúvidas sobre a regularidade dessas operações e sobre a governança envolvida. À medida que esses sinais de alerta se acumulavam, o Banco Central intensificou o monitoramento do Banco Master. Relatórios técnicos passaram a indicar problemas graves de liquidez. Em termos simples, o banco não tinha dinheiro suficiente em caixa para honrar seus compromissos de curto prazo. Diferente do que muitos imaginam, não é o prejuízo que quebra um banco primeiro, mas a falta de liquidez. Quando um banco não consegue pagar obrigações imediatas, a confiança desaparece e o colapso se torna questão de tempo. Diante desse cenário, a situação evoluiu rapidamente para a esfera criminal. Em 18 de novembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero.
Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e diversas ordens de prisão em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. A investigação tinha como foco a emissão de títulos sem lastro, fraudes contábeis, gestão temerária e a atuação de uma possível organização criminosa no entorno do Banco Master. O principal alvo da operação foi Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master. Ele foi preso preventivamente, inclusive enquanto tentava deixar o país, acusado de crimes como fraude, gestão fraudulenta e associação criminosa. Vorcaro negou as acusações. Dias depois, a prisão preventiva foi revogada e ele passou a responder ao processo em liberdade sob monitoramento eletrônico. O caso passou a tramitar com o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, dada a complexidade e o alcance das investigações. Além do controlador, vários executivos e profissionais ligados ao Banco Master e ao BRB passaram a ser investigados. Entre os nomes citados estão Dário Osvaldo Garcia Júnior, diretor de finanças do BRB, Alberto Félix de Oliveira, superintendente de tesouraria do Banco Master, Luiz Antônio Bu, ex-diretor executivo do banco, além de outros empresários e executivos que teriam participado ou intermediado operações suspeitas. Todos foram chamados a depor para esclarecer o papel que desempenharam nas decisões que levaram ao colapso da instituição. No mesmo dia da operação da Polícia Federal, o Banco Central tomou a decisão mais dura possível. Decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Essa medida é adotada quando a autoridade monetária entende que o banco não tem mais condições de operar sem causar prejuízos ainda maiores ao sistema financeiro. Com isso, o banco foi fechado, suas operações interrompidas e um liquidador especial foi nomeado para administrar o processo de encerramento e pagamento dos credores. O impacto dessa decisão foi gigantesco. Estima-se que cerca de 1,6 milhão de credores tenham sido afetados, entre pessoas físicas e jurídicas. O volume de recursos que pode ser acionado junto ao Fundo Garantidor de Créditos ultrapassa 41 bilhões de reais, o que representa o maior resgate da história do FGC desde casos clássicos como o do Banco Bamerindos, nos anos 90. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, o que significa que muitos investidores, com valores acima desse limite, podem enfrentar longos processos para tentar recuperar o restante do dinheiro. Mas os efeitos desse escândalo não se limitam aos clientes do Banco Master. Mesmo quem nunca teve conta ou investimento na instituição acaba sendo impactado. Quando um banco quebra por suspeita de fraude, a confiança no sistema financeiro como um todo é abalado. Isso leva investidores a exigirem prêmios maiores de risco, o que encarece o crédito. Bancos passam a contribuir mais para o FGC e esse custo tende a ser repassado aos clientes na forma de tarifas maiores ou juros mais altos. Além disso, episódios como esse costumam gerar pressão por regulações mais rígidas, o que afeta todo o mercado financeiro. Diante disso, surge a pergunta inevitável: isso pode acontecer de novo com outro banco? A resposta honesta é sim. O caso do Banco Master não foi causado por um evento imprevisível, mas por uma combinação de decisões arriscadas, falhas de governança, uso excessivo de ativos complexos e, segundo as investigações, possíveis fraudes. Sempre que retornos elevados são sustentados por estruturas pouco transparentes, o risco aumenta. O papel do Banco Central é reduzir esse risco e intervir quando necessário, mas nenhuma autoridade consegue impedir todas as irregularidades antes que elas causem danos. O escândalo do Banco Master deixa lições claras. Retornos muito acima da média quase sempre escondem riscos maiores. Garantias como as do FGC têm limites e não eliminam completamente o perigo. E entender o que está por trás de um investimento é fundamental, mesmo quando ele parece seguro. Esse caso ainda será estudado por anos, tanto pelo mercado quanto por reguladores. E enquanto as investigações continuam, ele serve como um alerta duro e real sobre como decisões mal tomadas dentro de uma instituição financeira podem afetar não apenas investidores, mas toda a sociedade.